A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15 e 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito na Escritura Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por isso, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e que você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer proteção a vocês na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40 e Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear. Primeiramente, vamos fazer a oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros e capítulo de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos dar início ao sorteio. Dos 2 primeiros livros de hoje. Lembrando que é necessário que você escolha o seu número, o número de 1 a 70, sejam membros, façam parte dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo o seu número. E o primeiro livro de hoje é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. É o capítulo 3, Jonas capítulo 3, é o nosso primeiro livro de hoje. E o capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jonas capítulo 3 contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade, clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram no Senhor Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vamos ao segundo livro de hoje para a meditação de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. E o livro é o livro de Números. Vamos ao capítulo. Primeiro livro de hoje, o segundo livro de hoje, perdão, é o livro de Números.
Vamos ao capítulo do segundo livro para a meditação de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo é o capítulo 14, Números capítulo 14. É o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Números capítulo 14, que contém 45 versículos. Números capítulo 14, a revolta do povo. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta. Aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Agora vamos ao sorteio de uma de nossas orações, para a gente dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Logo após eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39, e vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Primeira João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Que contém 29 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 1 João, capítulo 2. O mandamento do amor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus o Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Senhor Deus nele tem verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. E vamos ao livro para esses rebanhos. É Filipenses,
com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo, lembrando que é necessário que você escolha o seu número de rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Curtam, comentem, compartilhem. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Capítulo 2, Filipenses. Capítulo 2, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. E o capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos. O amor fraternal e a humildade. De fato, esteve doente, quase à morte, mas o Senhor Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e tende em honra homens com ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir a ajuda que vós próprios não podias dar. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo, que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum sentir a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens infiltraram descaradamente, dos quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, o Senhor Jesus o Cristo. Que lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. 2 Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis, para a meditação de todos esses rebanhos. Capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos à leitura do livro de 2 Reis. Capítulo 18, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 18 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. Ezequias, rei de Judá,
No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Seu-Maneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. No fim de 3 anos, os assírios a conquistaram. Assim, Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas quebraram a sua aliança. E tudo o que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não deram ouvidos aos seus mandamentos, nem o praticaram. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo 5. Esther, capítulo 5. Vamos para o rebanho santo de número 36 e 35. Esther, capítulo 5, que contém 14 versículos. O pedido que Esther faz ao rei. No 3º dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Em frente à sala do rei, o rei estava assentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, respondeu Esther. Se bem parecer o rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Esther, capítulo 5, para o rebanho santo 36 e 35. Foi a leitura que eu acabei de fazer. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus, com 13 capítulos. Vamos ao livro de Hebreus. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. E o capítulo 12 do livro de Hebreus contém 29 versículos. O Senhor Deus corrige os seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono do Senhor Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis.
ainda não resistes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. E o capítulo é o capítulo 5, Neemias, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Neemias, capítulo 5. E o capítulo 5 do livro de Neemias contém 19 versículos. Neemias capítulo 5, Neemias ajuda os pobres. Ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus e seus irmãos. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para todos vocês. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Efésios para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. E o capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios. Possais pessoalmente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Senhor Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. E ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Rebanho Santo de número par de número 14, 58, 13 e 57. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo.
E o capítulo do livro de Deuteronômio para esses rebanhos é o capítulo de número 19. Deuteronômio, capítulo 19, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. E o capítulo 19 do livro de Deuteronômio contém, mas lembrando, contém 21 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Deuteronômio capítulo 19, as cidades de refúgio, quando o Senhor, o teu Deus, expulsar as nações cuja terra te dá e tirar delas tudo que tem, e morares nas suas cidades, nas suas casas. 3 cidades reservarás na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuístes. Construirás caminhos para elas e dividirás em 3 partes o território que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, para que nelas se acolha todo homicida. Não estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Aquele que sem o querer feriu seu próximo sem ódio premeditado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Eclesiastes, com 12 capítulos. E vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo 11, Eclesiastes, capítulo 11, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Vamos à leitura de Eclesiastes, capítulo 11, que contém 10 versículos. Pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramaram a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos à leitura do livro de Ageu, capítulo 1, que contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor.
Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 30, 42, 28, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E o livro para esses rebanhos. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Vamos à leitura do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Que contém 12 versículos. Ação de graças e oração. Em chamada de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem ao Senhor Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido em vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E o livro para esses rebanhos é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo. Vamos sortear o capítulo do livro de Zacarias. Lembrando que é necessário que você escolha o seu número, o número de 1 a 70, para você fazer parte dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 13, Zacarias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Vamos à leitura do capítulo 13 do livro de Zacarias. O capítulo 13 do livro de Zacarias contém 9 versículos. A purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21
e 49. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é de 1 Samuel, com 31 capítulos. 1 Samuel, com 31 capítulos. E vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E vamos à leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 21. Contém o capítulo 21 do livro de 1 Samuel, contém 15 versículos. 1 Samuel, capítulo 21, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Davi em Nob e em Gate. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou o negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se tiver. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado que os moços poderão comer se não tiveram relações com mulheres recentemente. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. E o capítulo é o capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. E o capítulo 3 do livro de Ruth contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Assim ela ficou deitada a seus pés até que pela manhã. Mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida, pois disse Boaz: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: dai-me o manto que tenho sobre ti, e segura-o. Ela o segurou e ele lhe pediu. E ele lhe mediu 6 medidas de cevada e lhe expôs as costas. Então ela entrou na cidade. Quando Ruth chegou, a sua sogra Noemi lhe perguntou: como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe tinha feito, e acrescentou: essas 6 medidas de cevada me deu, dizendo: não voltarás vazia para a sua sogra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. E vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Filemon, com 1 capítulo. Filemon, com 1 capítulo. E o capítulo 1 do livro de Filemon contém 25 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Filemon, capítulo 1, que contém 25 versículos.
a intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E vamos ao livro. É o livro de Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo para a meditação desses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 13. Êxodo capítulo 13 para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. E vamos à leitura do livro de Êxodo, capítulo 13. E o capítulo 13 do livro de Êxodo contém 22 versículos. Consagração aos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais será meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo. Vamos ao próximo rebanho. E o rebanho santo, o último tipo de rebanho de hoje, é o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37, os rebanhos santos de números ímpares, rebanho santo de números pares. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao livro de Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo de número 5. Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos à leitura do livro de Miqueias, capítulo 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também trazer a existência de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Miqueias, capítulo 5, promessas de um rei. Agora junta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos.
o livro de Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao sorteio do livro dos capítulos, do capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo é o capítulo de número 17. Gênesis, capítulo 17. É o nosso penúltimo livro de hoje. E o capítulo 17 do livro de Gênesis contém 27 versículos. O Senhor Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei extremamente. E te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abrão com o rosto em terra e falou: O Senhor Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Esse é o livro de Gênesis, nosso penúltimo livro de hoje, capítulo 17. E vamos ao último capítulo de hoje. É o livro de Levítico, com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo. Levítico, capítulo 19. É o nosso último livro de hoje. Levítico, capítulo 19. Vamos à leitura do capítulo 19 do livro de Levítico, que contém 37 versículos. Diversas leis. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não vos voltareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Esse foi o nosso último livro de hoje, o livro de Levítico, capítulo 19. Lembrando que mais tarde essa live será repostada, que o nosso horário, que a partir de hoje será às 6 horas da manhã e 48 minutos. O início da nossa live. Agora mentalizem um número de 1 a 22 para que vocês tenham uma resposta do O Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Mentalizem e escolham um livro de 1 a 22, um número de 1 a 22 para que vocês tenham uma resposta ao seu coração diretamente do O Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Então mentalizem e escolham mentalmente um número de 1 a 22 para que vocês tenham uma resposta do O Espírito Santo do nosso Senhor para a sua meditação. Você que mentalizou do 1 ao 22, escolheu o 14, a palavra para você está no livro de Jonas, no capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a palavra para você hoje está no livro de Números, no capítulo 14. Você que mentalizou e escolheu o número 19, a palavra para você está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A palavra para você está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A palavra para você hoje está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A palavra para você está no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 17. Você vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 5. Vai meditar no livro de Hebreus, no capítulo 12.
Você que mentalizou, escolheu o número 15. A palavra para você está no livro de Neemias, no capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13. Tem uma palavra para você que está no livro de Efésios, no capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A palavra para você está no livro de Deuteronômio, no capítulo 19. Você que mentalizou do 1 a 22, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A palavra para você está no livro de Ageu, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A palavra para você hoje está no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A palavra para você meditar hoje está no livro de Zacarias, no capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A palavra para você hoje está no livro de Ruth, no capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7. Vai meditar no livro de Filemon, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A palavra para você está no livro de Êxodo, no capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A palavra para a sua meditação está no livro de Miqueias, no capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A palavra para você está no livro de Gênesis, no capítulo 17. Você que mentalizou, de 1 a 22, escolheu o número 6. Vai meditar no livro de Levítico, no capítulo 19. Vamos agora, eu vou ao sorteio de uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta de número 40. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 40. Vamos ver o que nos fala. Nossa oferta de número 40 aborda diversos temas muitos importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades na mensagem não são uma indústria de empregos no Evangelho e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e receba uma oferta de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, está disponível nos canais @milhaofertadim, @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons, @avivamento24ad, a igreja 70 santos e a IG 1318 37 300 e a igreja benditas. E verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. Vamos a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é de número 31. A oferta de número 31. Vamos ver também o que diz aqui a nossa oferta de número 31. Nós das igrejas virtuais, @as_sem-ovelhas, @igrejas e os dons,
Avivamento 24AD, Igreja 70 Santos, AIG 1318 37 300, AIG 12 vezes 12.120 e Igrejas Benditas. Estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles e você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.